Olá, bom dia, seja bem-vindo. Acontece Agora está começando, trazendo destaques do Brasil e do mundo desta sexta-feira para você. O presidente Jair Bolsonaro garantiu que vai zerar para sempre a cobrança de impostos federais sobre o gás de cozinha. E as tarifas sobre o diesel também devem ser zeradas, mas por 2 meses. Bolsonaro informou que as alíquotas sobre o óleo diesel e gás de cozinha ficam zeradas já a partir de 1º de março. Ele afirmou que o gás de cozinha não vai ter mais cobrança de imposto federal e o diesel fica zerado por 2 meses. Durante o anúncio feito pelas redes sociais, o presidente também fez críticas à Petrobras e assegurou que algo vai acontecer na estatal nos próximos dias. Por 2 meses não haverá qualquer imposto federal em cima do diesel. Por que por 2 meses? Que nesses 2 meses nós vamos estudar uma maneira definitiva de buscar zerar esse imposto no diesel, até para ajudar a contrabalancear esse aumento, no meu entender, excessivo da Petrobras, mas eu não posso interferir, nem iria interferir na Petrobras, se bem que alguma coisa vai acontecer na Petrobras. Bolsonaro não informou o impacto estimado das medidas sobre a arrecadação do governo e sobre os preços do botijão de gás e do litro do diesel. E agora vamos conferir como fica a previsão do tempo para essa sexta-feira em todo o Brasil. A sexta-feira será marcada por tempo bastante instável em grande parte do país, principalmente por causa da atuação da zona de convergência do Atlântico Sul. A expectativa é de um dia com céu encoberto e temporais frequentes no Rio de Janeiro, Espírito Santo, na maior parte de Minas Gerais, em Goiânia, Brasília e desde o Tocantins até o estado do Acre. As pancadas de chuva também serão recorrentes em áreas da costa norte do país, inclusive na região de São Luís. Já em Fortaleza, na região de Aracaju e em Salvador, as áreas de instabilidade mais pesadas diminuem e só deve chover de forma passageira. O tempo vai ficar firme em grande parte da região sul, no estado de São Paulo e também sobre Mato Grosso do Sul. Também não há previsão para chuva em áreas da costa leste do Nordeste e no extremo norte do Brasil. As pancadas ainda serão rápidas e isoladas na região de Florianópolis, no litoral do Paraná e no centro-sul de Minas. Na Grande São Paulo e no Vale do Paraíba, é alto risco para temporais entre a tarde e a noite. A mínima prevista em Curitiba é de 16 graus e faz 20 graus pela manhã na região de Porto Alegre. Máxima de 26 graus na capital do país, faz apenas 25 graus em Belo Horizonte e 30 graus no Rio de Janeiro. Um tribunal da Colômbia revelou ontem o maior escândalo envolvendo as forças oficiais em quase 6 décadas de conflito com as guerrilhas. Foram descobertas milhares de mortes de civis. Pelo menos 6.400 civis foram executados por militares na Colômbia e apresentados como mortos em combate entre 2002 e 2008. Mais da metade das mortes teria acontecido entre 2006 e 2008, no mandato do ex-presidente Álvaro Uribe. A maioria dos crimes foi no departamento de Antioquia, onde o exército e paramilitares de extrema-direita lutaram contra rebeldes de esquerda. Até o ano passado, o Ministério Público havia reconhecido 2.249 execuções civis nessa modalidade entre 1988 e 2014. Investigava 29 generais. Embora o alto comando militar sempre tenha negado que essa fosse uma prática sistemática, soldados e oficiais confessaram a participação nos crimes perante o Tribunal de Paz. A Jurisdição Especial para a Paz classificou como um fenômeno macrocriminoso, como o maior escândalo envolvendo as forças oficiais em quase 6 décadas de conflito com as guerrilhas. Uma jovem de 20 anos é a primeira vítima da repressão militar contra os protestos em Mianmar após o golpe de Estado. A manifestante foi ferida por um tiro na cabeça na semana passada e não resistiu. Mia Twait Keng, de 20 anos, é a primeira vítima fatal em Mianmar. Ela foi baleada na cabeça no dia 9 de fevereiro, durante a manifestação contra o golpe de Estado que afastou a líder Aung San Suu Kyi. Os confrontos explodiram quando as forças de segurança começaram a atirar balas de borracha contra os manifestantes, mas ao menos 2 pessoas foram gravemente feridas por munição letal.
Uma delas, a jovem Mia, que não resistiu e se tornou a primeira vítima da repressão dos generais. Acredita-se que o fato poderá aumentar ainda mais a adesão aos protestos. Por favor, todos, se unam para que os protestos tenham mais sucesso. É tudo o que tenho a dizer. Mia se tornou um símbolo de resistência para os manifestantes que pedem a libertação de Aung San Suu Kyi, o fim da ditadura e a reforma da Constituição de 2008, muito favorável ao exército. E olha só essa notícia. A NASA afirmou que até o fim da década de 2030 será possível levar astronautas para Marte. Foram 7 meses de viagem e a NASA comemorou o pouso do rover Perseverance em Marte. O administrador em exercício da NASA fez uma previsão sobre quando será possível levar seres humanos a Marte. Talvez até a década de 2030 possamos começar a sair do sistema Terra-Lua e pousar astronautas em Marte. O robô levou um pequeno helicóptero. O desafio é fazê-lo voar em um ambiente com densidade equivalente a 1% da atmosfera terrestre. Marte já teve ao mesmo tempo os ingredientes da vida: a água, compostos orgânicos e um clima favorável. Nas amostras que o Perseverance vai coletar, os cientistas esperam encontrar fósseis de bactérias ou outros micróbios, vestígios de vida antiga no planeta. Sintomas pós-Covid também estão sendo registrados nos olhos. Os médicos recomendam procurar um especialista para fazer o tratamento correto. Quem poderia imaginar que uma miopia pudesse ser desenvolvida após 14 dias de Covid? Pois é o que conta a jornalista Tayara Barbosa, que teve como principal sintoma da doença a ardência nos olhos. Quando o teste finalmente deu negativo, a dor nos olhos persistia muito. Como eu voltei para minha rotina, dirigi muito tempo em frente ao computador, eu percebi que eu tive algum comprometimento. Na semana passada eu procurei um oftalmologista que confirmou um grau de miopia nos 2 olhos e também uma inflamação na minha retina no olho esquerdo, que eu estou em tratamento agora. Kátia Giuliani também ficou com algumas sequelas. Ela não teve sintomas e descobriu que teve Covid 2 meses depois e percebeu algumas dificuldades como respirar e um certo esquecimento. Eu tive, a questão do pós-Covid primeiro foi a falta de ar que eu senti, mas a que me incomodou muito e que eu não tinha tido essa consciência que podia ser do pós-Covid, foram lapsos, são lacunas que ficam lapsos de memória do momento. São 14 dias de todo o quadro viral, mas a Covid tem deixado sequelas em diversas pessoas. Mesmo sendo um vírus que afeta principalmente o sistema respiratório, o médico pneumologista explica que a doença causa um processo infeccioso por todo o corpo. Para todos os casos, quem teve Covid deve ficar atento. Existe um protocolo pós-Covid-19. Na primeira fase da doença, de duplicação, tem remédios específicos. Na fase inflamatória, outros medicamentos. E se o paciente tomar remédio por conta, sem orientação médica, ele pode acabar tendo consequências gravíssimas, inclusive para poder ir parar numa UTI na terceira fase da doença, ou mesmo se escapar da UTI, ter sérias complicações depois da doença, depois da Covid, o que nós chamamos síndrome pós-Covid. O Acontece Agora fica por aqui, mas a gente se encontra de novo daqui a pouquinho. Às 11 horas eu estou de volta com uma pesquisa que mostrou que mais da metade dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro. Se esse é o seu caso, não perca, eu volto em menos de 1 hora e te espero.